Vou te mostrar passo a passo da criação de personagens low poly com a etapa de modelagem, texturização, rigging para games e animações como esta que eu estou fazendo. Então, bora lá? Primeiro de tudo, defina a sua referência. Eu gerei algumas opções através da inteligência artificial e decidi criar este personagem. Então, primeiro, adicione a referência na viewport e divida o modo de visualização para termos dois pontos de vista ao mesmo tempo. Iremos criar um plano e aumentar a sua divisão. Lembre-se de ativar a simetria assim que começar todo o processo. Vamos ajustar a circunferência do plano seguindo o diâmetro da referência. Daqui da nossa cena a gente pode fazer o seguinte: dividir ele ao meio aqui e talvez aqui, ó. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos de um lado e os mesmos 5 pontos do outro. Posso até aumentar um pouco mais aqui para ficar... Posso ativar a simetria em X e a gente organizar melhor aqui a nossa dimensão da cena. Então, vou deixar mais ou menos aqui. E esse mais ou menos assim. E uma coisa que eu posso fazer é selecionar tudo, apertar com o botão X, que vai aparecer essas opções de Delete. Então, posso Dissolve Faces para ele apagar todas essas linhas do centro. Posso clicar em X novamente. Agora eu clico em Only Faces, na verdade. Então ele vai ficar assim, ó. Somente as linhas, circunferência. Então posso brevemente alinhar isso aqui, ó, o mais próximo que eu acho possível, para dar uma característica diferenciada ao nosso personagem. E aqui eu já posso jogar para cima com Extrude. Então eu vou extrudar essa linha aqui, ele vai criar faces, né? E eu vou ir ajustando conforme a silhueta do nosso modelo. Só com o botão S do mouse a gente consegue fazer isso. Aqui eu estou escalonando no eixo X e aqui eu posso escalonar no eixo Y. E até ir ajustando aqui conforme a gente vai fazendo cada interferência na cena, para ele dar uma característica variada, até por conta da dimensão e proporção do modelo. Então vou jogando para cima, obedecendo, é claro, a nossa silhueta. Posso deixar com essa opção aqui, ó, de X-Ray, seria o raio-x. Posso até deixar aqui também, só eu de marcar essa opção, clicar em X-Ray aqui, ó. Fica mais fácil de a gente visualizar. Com isso, vamos extrudando através dos loops e seguindo a referência para seguir o padrão do personagem. E lembre-se que toda a estrutura do personagem, seja roupas, cinto, luvas e pele, irão pertencer ao mesmo objeto. Então temos que planejar as áreas de encaixe, tanto os polígonos que sairão da blusa para os ombros, como os que ficarão de conexão, por exemplo, o capuz. Este vídeo é apenas a primeira parte do processo de criação, e se quiser conferir todo o desenvolvimento na íntegra, que tal se considerar membro do canal, onde você terá acesso antecipado a vídeos com dicas exclusivas, e melhor de tudo, você me ajuda a comprar café. Para fazer a parte da perna, eu criei um cilindro com 6 segmentos, deletando a parte de cima e de baixo. Com o mesmo intuito, eu começo a dar um extrude para seguir a referência frontal e lateral, só para me basear onde exatamente vai ser a proporção do personagem. Eu vou deixar mais ou menos nessa linha aqui. Então acredito que seja isso. Depois eu vou adicionando outros detalhes para dar essas dobrinhas aqui. Então por enquanto eu só vou ver a altura dele mesmo. Acredito que fique mais ou menos aqui. Podemos fazer o mesmo aqui, ó. Vou dar um scale e vou trazer para baixo. Basicamente aqui. E aqui eu posso jogar um pouquinho para trás e dar um leve rotation nessa dimensão. Podem ver que aqui está tudo meio que subjetivo, né? A gente está obedecendo mais ou menos a relação que ele deu aqui com a proporção da imagem. Mas mesmo assim a gente consegue tirar resultado daqui sem problema nenhum. Vou dar um extrude de novo para baixo e vou parar aqui na parte do calcanhar. Vou ligar o X-Ray aqui para ter mais visualização que eu estou fazendo. Então ele está assim. Então eu continuo ajustando com todas as ferramentas de loops para eu definir exatamente o formato da perna do personagem, e fica mais fácil da gente conseguir designar os pontos através disso, até rotacionando, movendo eles brevemente
E todo esse processo é feito de forma bem voluntária quando a gente tem tanta referência de frente para trás. E eu já puxo tanto a parte da perna dele para fazer essa questão do pé, que é a continuação do calcanhar, né? Então tem uma base que vai sendo projetada para frente para puxar o pé. E aqui eu já estou vendo tanto a proporção do sapato quanto a base que ele tem. Então eu deleto essa parte de baixo para ficar um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar e mexer nele. E com isso, todo o personagem, toda essa estrutura dele é feita com essa orientação. Se bem que quando nós temos esse personagem de referência 2D, tem uma certa limitação, até por ter sido gerado por inteligência artificial. Então nós temos que basicamente ficar visualizando e comparando com o universo real e também através da nossa referência, já que todos os detalhes a mais serão feitos a partir de uma texturização. E o que eu quero mesmo aproveitar em cima de tudo isso, apenas os detalhes da silhueta. Vou dar um fio apertando em F do teclado. E para a gente conectar tudo isso aqui, a gente pode simplesmente deixar selecionado conectado. Ou dar o Ctrl T, que ele vai dar tudo em triângulo assim, ó. Ou você pode conectar manualmente, fazendo de uma forma mais bonitinha, mas que não vai fazer tanta diferença assim, já que os quadrados nada mais do que são triângulos, dois triângulos juntos. Então, um quadrado nada mais é do que dois triângulos juntos. Agora que já temos toda essa parte da perna pronta, eu coloco os dois na mesma camada e eu adiciono o mirror para ter controle em ambas as partes, tanto do tronco quanto da perna, de forma unificada. E começando a parte dos braços, eu crio um cilindro, deletando tanto a parte de baixo quanto de cima. E já que temos o mirror ativo, conseguimos trabalhar em um lado e duplicar do outro automaticamente. E eu vou seguindo exatamente a proporção da nossa referência de trás, obedecendo as mesmas coisas que a gente já fez anteriormente, que é extrudar na parte de cima e tentando dar aquela leve curvatura para encaixar com os ombros. Então é só você continuar fazendo toda a adaptação dos pontos até seguir toda essa área naturalmente. Não é nada diferente do que a gente já fez para a parte da perna. É só mesmo seguir os pontos de referência, tanto frontal quanto lateral. E você já consegue ter o resultado bem fácil, bem prático. Aqui eu já vou começar a fazer essa conexão da parte da base do tronco com as pernas. Então eu vou utilizar essa parte superior aqui do tronco, que tem como se fosse essa parte da roupa dele aqui, né, da referência, como se fosse uma sainha, uma parte do kimono. Uma saia não, né, tá de sacanagem. Como se fosse um kimono. E eu vou puxar essa base a partir das pernas aqui. Então ela vai ficar parecendo que é um objeto separado, mas no real vai estar conectado. Acho que é mais fácil de eu fazer, e a gente consegue visualizar ele. Então vou fazer aqui como se tivesse um personagem com a roupa não, né? Com o tecido por baixo, dessa forma aqui. Posso unir clicando nos dois pontos e a tecla M. O objetivo disso é deixar uma sensação de sobreposição, por mais que o ponto da parte do kimono dele esteja unido com a base da calça, a sensação que nós vamos ter é de sobreposição, porque esse ponto vai ficar um pouco acima da calça. Então a gente tem que só planejar exatamente os pontos que serão excedentes e não, porque o que tiver a mais a gente pode ir fazendo o sistema de cortes através do tris, que a gente pode usar sem problema nenhum. Então, como vocês podem ver, ele já está com a base de baixo já quase pronta. Só estou ajustando mesmo a parte de cima e fazendo a conexão devidamente aqui, ó, nesses pontos onde tem o quads, e agora unindo os tris. Agora eu vou começar a conectar a parte aqui do braço dele, que dá para ver que eu não vou obedecer esse posicionamento aqui da mão, que a mão dele está fechada. Então a gente pode dar uma variação nisso. Eu vou simplesmente selecionar o braço e vou dar uma leve rotação assim, para ele ficar com uma pose mais ou menos de descanso, para a gente conseguir aplicar o nosso rigging aqui. Não necessariamente eu preciso fazer ele em T-pose, vou deixar ele mais repousado, que fica um pouco mais fácil, até por conta da suspensão dos ombros, às vezes dá uma alteração na musculatura. Então vou deixar dessa forma aqui. O importante é ter pego o tamanho e a dimensão do braço dele.
Então, vou fazer dessa forma. E depois a gente consegue habilitar toda essa geometria aqui para fazer os braços. Os braços não, a mão e os dedos sem problema nenhum. Em relação aos ombros, lembre-se que ele é pertencente a um único modelo, então a gente tem que fazer esse encaixe. Eu estou só movimentando os pontos aqui para dar essa parte de sobressalência, ou seja, a parte do encaixe da roupa que vai ser exatamente proporcional ao diâmetro do braço e do ombro dele. Então, como podem ver, eu estou puxando a parte da camisa, que ela vai ficar até projetada um pouco para fora, já que a gente tem esses detalhes rasgados na referência. Então é só uma questão mesmo de reposicionamento, tanto das costas. Podem ver que as costas dele tem que ficar um pouquinho mais aberta em relação ao que a gente já tem. Eu estou fazendo também o redimensionamento do pescoço, porque aí a gente vai, nos próximos passos, pegar e fazer todo esse segmento da cabeça. Então o ideal é já deixar isso já esquematizado para os próximos passos. E você sempre comparar de frente e de trás a referência para ver como é que isso está se comportando, porque como a gente tem poucos pontos para serem adaptados, geralmente isso causa alguma estranheza, se caso você desejar botar uma curvatura, um detalhe a mais, e é o que geralmente a gente tem que ficar prestando atenção. Agora eu já estou fazendo a conexão desses pontos, podem ver que muitos deles não se encaixam, mas o que a gente pode fazer? Readaptando, já que temos liberdade de fazer o sistema de tris. Pode ver que agora eu adiciono a parte superior dos ombros para eu conseguir ter uma conexão melhor ali no ponto da camisa. Então essa é a relação que a gente pode fazer e adaptar. E essa é uma das opções que a gente pode fazer em relação a esses detalhes de rasgado. É só estrudando a parte de umas faces projetadas para fora e unindo as pontas deles através da ferramenta M de Merge. Você pode uni-los e fazendo esses detalhes mais alinhados aí com a referência que a gente tem. Agora eu posso criar pelo menos a estrutura aqui da cabeça dele. E pensando bem sobre esse modelo aqui, como ele está sendo desenhado nessa referência, se a gente reparar, tem que tomar 2 pontos em nota. Tem alguns modelos que a gente pega de game mobile que geralmente quando o personagem não tira o capuz, parece que a cabeça dele já é acoplada juntamente à roupa. Então, para esse tipo de personagem, aqui a gente teria só a face projetada para frente e já encaixaria diretamente no capuz, assim como a gente fez aqui no braço. Então, basicamente seria a parte da face e aqui o capuz, que teria um encaixe exatamente com o braço. Mas para esse modelo, como a gente pode ter uma ampla diversidade, eu vou fazer ele um pouco diferente. Eu vou fazer ele tendo a cabeça dele normal. Posso ser até que eu coloque uma textura assim como essa máscara que ele está usando. E por cima disso vai estar esse capuz assim, que vai ser um objeto diferente. Então vou fazer dessa forma. Então primeiro, vou criar aqui uma base que vai ser um cubo. Eu coloquei em um objeto separado. Então só vou me basear aqui exatamente onde é que vai ser a localização desse cubo em relação ao personagem. Então primeiro eu começo criando um cubo, isolando ele da parte principal da estrutura do corpo. E eu vou redimensionando a parte da imagem frontal e lateral. Nesse ponto a gente tem que dividir ele em algumas partes, até para ter autonomia de fazer as modificações. Então eu pego sempre um ponto, me baseio na parte da mandíbula, que é essa lateral, e deixo o ponto central projetado para frente, dando esse aspecto de arqueamento, tanto para frente quanto para trás. E agora eu vou subdividindo algumas áreas, só para fazer toda essa parte se tornar um pouco mais esférica, mas ainda assim eu mantenho ele com pouca subdivisão. E o bom é que a gente pega esses pontos assim, bem intuitivamente, vai modificando, movendo para onde a gente quer. Agora eu já adicionei mais uma outra linha para ser aquela base do nariz, onde o ponto central vai ser a projeção para frente. Eu percebo que ele está um pouco bicudo demais, então eu adiciono mais outras linhas centrais para dar mais uma circunferência na parte do rosto, tanto na frente
quanto na projeção detrás da cabeça. E com isso eu vou criando outros pontos assim, sendo movimentados. E agora eu vejo que ele precisa de mais modificação ali na parte de trás para dar uma circunferência maior, já que a pretensão do que nós estamos fazendo é deixar a cabeça separada e ter um capuz que cobre por cima, para não ser algo acoplado e sim ser dois objetos separados, distintos. E a gente já pode se concentrar ali na parte da base do queixo, até mesmo para fazer o encaixe do pescoço, onde eu crio um cilindro e eu vou modificando a sua escala referente à nossa referência, me baseando na nossa referência que está ali. Então eu vou encaixando ele exatamente ali na base da cabeça. E veja que eu pego esses pontos e tento mais ou menos fazer a proporção em comparação com o que a gente já tem ali, ó. Então o mais fácil seria eu deletar esses pontos, ou fazer apenas um snap ali exatamente no local. E agora a gente já pode unir um objeto ao outro, por mais que eles estejam separados. Eu posso deletar a parte de baixo e depois unir posteriormente. Mas aqui a gente já tem a comparação visual da cabeça, tanto da parte da frente quanto lateral. E eu preciso fazer esses cortes para ter os pontos de conexão do trapézio ali da base do pescoço, que é onde se encaixa já tanto na parte de trás quanto da frente do corpo. E a gente tem esse modelo aí, que eu preciso fazer a modificação para dar essa curvatura no pescoço. Para essa parte do processo, a gente começa criando um plano para fazer esse gorro. Então eu deleto uma das faces para a gente adicionar o mirror e trabalhar apenas um dos lados, porque já vai ser copiado automaticamente para o outro. E não tem muito mistério, é só a gente indo com o extrude e obedecendo as delimitações, tanto da referência da parte frontal quanto da lateral. Então é só a gente encaixar exatamente usando as ferramentas de rotação e movimentação. Então eu crio essa parte da capa da frente, depois vou ajustando atrás com a vista no top e decido fazer com 3 pontos de vista diferentes, onde eu vejo a frente e atrás, e vou fazendo ele sem nenhum tipo de opacidade. E o que se destaca aqui geralmente é a parte da frente da borda, onde fica coberta a parte da face. Nisso a gente tem que adicionar um pouco mais de volumetria, tanto na parte de trás para cobrir a parte do crânio. Então adiciono mais uns loops ali de subdivisão. E agora a gente já consegue ter noção de como isso vai se basear com a parte do kimono, que vai ser essa conexão que a gente vai ter que fazer um loop ali provavelmente no kimono. E eu vou jogar essas partes da face um pouco para trás para encaixar melhor com a parte do kimono. E um porém que tem aqui é como essas imagens foram feitas por inteligência artificial, por mais que ambas são parecidas, tanto da parte da frente quanto a parte lateral, eles não estão batendo verdadeiramente com o que deveria ser, né? Então a gente tem que fazer algumas adaptações, geralmente obedecendo apenas um dos lados para ter essa dimensão aí de como é que funciona no 3D. E nesse ponto eu decidi criar um loop aí no pescoço para a gente conseguir ter mais uma área de atuação, jogando essa parte do gogó para frente e também na base do pescoço, para dar um volume mais realista ali, porque ele estava muito projetado para frente, o queixo. Então a gente pode fazendo isso, criando mais outro loop. Agora eu já estou fazendo a parte ali de encaixe tanto da clavícula quanto a base do pescoço e indo ali pela parte do trapézio, né? E o gorro fica mais ou menos assim, ó. Então é bom a gente criar um outro loop ali, só para se basear. Se eu me baseasse no que a gente já tem, provavelmente o encaixe não ficaria parecido com a referência. Então seria mais fácil partir do ponto de uma nova geometria, de um novo loop, para eu dar um snap ali e conseguir fazer de uma forma mais fluida. Até assim eu movo os 2 pontos juntos, para fazer melhor o encaixe dessa referência. E alguns relevos que eu vou fazer agora vai ser essa parte da joelheira, que fica no joelho dele, é uma parte mais projetada, então eu decidi criar alguns loops ali para dar maior proeminência daquela parte. Isso vai depender muito, muito mesmo da sua quantidade de polígonos disponíveis que você pode utilizar. Então, como eu não tenho essa delimitação, eu resolvi fazer esse detalhe a mais, para a gente conseguir tirar o máximo possível ali
tanto na parte de estrutura, que é a modelagem dele poligonal, tanto também com a parte de texturização. E agora eu estou criando esses cordões aí da base do kimono. Essas faixas são feitas a partir de planos, que o objetivo é eu conseguir encaixar eles exatamente ali na base do kimono e eu projetar essa área ali para frente, conseguir fazê-los de uma forma mais específica, adicionando espessura, e eu vou conseguir dar o encaixe ali, isolando ambas essas partes laterais ali do kimono. Então a gente vai criar uma espécie de buraco ali mesmo, onde vai dar a conexão com o snap, e depois a gente utiliza a ferramenta de merge para conseguir tornar isso tudo em um único objeto, e basicamente é isso. Agora vamos começar a fazer a estrutura da parte da mão. Então eu crio só esse cubo e vou modificando para ser a palma da mão e tiro dele mais uma referência para o nosso dedo. E agora eu estou fazendo mais ou menos a dimensão de quanto seria o tamanho do dedo dele real, que é mais ou menos a proporção do tamanho da palma da mão, que é o dedo maior. E eu vou criando essas conexões assim, ó, até por conta das dobras, que a gente consegue ter maior controle, tanto no rig. E eu vou definindo o tamanho do dedo normal, que seria o dedo de base, para a gente conseguir fazer algumas cópias dele e criar os outros dedos, né? Então, o normal e o natural seria deixar ele mais cilíndrico possível e podemos duplicar ele para adicionar nas outras partes da mão. Então, basicamente, a gente só tem que se orientar com os encaixes. E nesse momento eu vou subdividir um pouco mais a malha para criar toda essa parte aí de propagação. E vou encaixando aí onde exatamente seria para dar esse efeito de arqueamento que nossas mãos possuem. Então, basicamente, a gente vai criando e adaptando e até deletando algumas partes. Como podem ver, eu isolei todos os dedos para fazer a conexão entre eles. E depois disso a gente pode pegar os dedos e fazer a conexão com o snap, apenas para alinhar exatamente onde deveria ser, com o encaixe das mãos com o segmento dos dedos. Então já está tudo dando o snap onde deveria ser. Com essa parte do polegar eu faço o mesmo. Eu vou aproveitar a parte da base do polegar para ser a continuação da base da mão. E a gente vai fazendo toda essa adaptação até chegar o mais próximo possível do que seria uma mão real. Agora, em comparação com relação aos nossos braços, né? Eu só teria que diminuir um pouco a escala dele, dando a proporção exata ali, ó. Podem ver que a mão ainda está um pouquinho grande, então vou escalonando para ver basicamente onde que seria em relação à nossa referência. Até porque eu não queria fazer um modelo com mão fechada, né? Que é mais fácil e ter mais controle com ele assim. Agora será a parte de cortar todas essas linhas excedentes que nós temos aí e usar a metodologia de 3. Então é bem mais fácil de adaptar, até pela quantidade de polígonos que nós temos saindo do pulso, que é essa parte do encaixe da luva. Então é bem básico da gente fazer isso e evitar o máximo aí ter coisas excedentes. Se bem que eu não tenho uma limitação de polígonos, mas é só uma ideia do que vocês podem fazer se caso estiver seguindo a mesma metodologia. E basicamente eu faço isso dando o snap ali, depois adicionando o merge. Mas em alguns pontos ali da luva podem ver que eu preciso até criar essa divisão aí, que fica um pouco mais fácil da gente interpretar. Então algumas saídas que nós temos para fazer esses movimentos simples. Depois de tudo isso pronto, é assim que nosso personagem ficou, em low poly. Dá pra ver todos os wireframes dele aí, ó. Vou ativar aqui a opção visualização no render. Essa foi a texturização que eu fiz. Eu vou ensinar pra vocês como é que se faz também na próxima aula. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, mas eu acredito que tenha ficado completo e tirado algumas dúvidas de vocês. Essa é uma animação que eu fiz, mas foi lá no Mixamo. Eu tô criando toda uma animação independente só para fazer esse vídeo aí. E eu vou ensinar isso para vocês também, todo esse processo que eu tô tendo. E novamente, se vocês quiserem ver todo esse processo na íntegra, se considerem um membro do canal, dá uma olhada lá que eu tô sempre postando conteúdo novo e exclusivo somente para membros. Então fica aí, galera, qualquer dica, sugestão, qualquer coisa, comentários aí que vocês quiserem fazer a respeito desse processo, pode comentar e curtir. E tamo junto, até a próxima.